Como controlar diabetes tipo 2 sem deixar de comer o que gosta? O que você acha disso? Seja muito bem-vindo ao nosso programa Diabetes 130. Eu sou Marcelene, enfermeira da equipe Açucareto, e por aqui, pelo programa Diabetes 130, nós falamos para pessoas que têm diabetes tipo 2, assuntos para você controlar a sua diabetes tipo 2 em 130 pós-refeição com 3 hábitos simples para você ter a liberdade na sua alimentação e qualidade de vida. E o nosso tema de hoje é como, como controlar a diabetes tipo 2 sem deixar de comer o que gosta. Isso interessa para você? E olha só o que a gente vai ter na nossa aula de hoje. Eu quero te contar no detalhe, te mostrar que a ciência diz, ou a nossa experiência com o método Açucareto também, com nossos alunos, de como controlar essa diabetes sem deixar de comer o que gosta, sem viver em dieta restritiva, sem cortar o arroz, o pão, o doce, se isso faz bem para você e se você gosta de comer. Usando estratégias práticas, seguras, que te dá a liberdade de comer sem medo e manter uma glicemia controlada. E caso você ainda não tenha essa glicemia controlada, de baixar essa glicemia ao mesmo tempo que você come que você gosta, numa alimentação saudável para você, claro, mas ao mesmo tempo que você baixa essa glicemia para 130 e depois mantenha essa diabetes controlada. Então, tudo isso eu vou te contar hoje por aqui. E aí a gente tem sempre um tripé para a gente aprender. Hoje eu vou te mostrar nesse contexto geral para você controlar a diabetes tipo 2 sem deixar de comer o que gosta, 3 pontos principais da nossa aula de hoje, que é o mito sobre alimentação para diabetes. E o que eu vou te falar, você ouve várias vezes, em vários momentos, mas eu vou te provar que com a ciência que você pode comer sim o que gosta e ao mesmo tempo controlar essa diabetes. Que muita coisa que você ouve por aí é mito e sem base na ciência, sem base nessa experiência de controlar a diabetes, de acompanhamento de quem de acompanhamento para controlar a diabetes de fato e que essa pessoa tenha vida, né? Outro ponto é a base da alimentação e o controle da diabetes. Você vai entender um pouco do detalhe aqui para você ter essa segurança de comer o que gosta e ao mesmo tempo controlar essa diabetes. E o nosso terceiro ponto da nossa aula de hoje é a ciência da alimentação que controla a diabetes na prática e que te dá a liberdade de comer com segurança para controlar essa diabetes sem deixar de comer o que gosta. Então, a nossa aula de hoje vai ter todos esses detalhes. Eu tenho certeza que vai contribuir muito para o seu controle da diabetes que você está buscando. Então, já curte esse vídeo e te inscreve no canal Açucareto. Porque quando você curte o vídeo, o YouTube te entrega outros assuntos sobre diabetes, para você controlar a sua diabetes. Quando tu te inscreve no canal, toda vez que a gente postar conteúdo aqui, seja no ao vivo ou seja no gravado, o YouTube te avisa desses conteúdos. E aqui a gente tem a responsabilidade de colocar conteúdo sempre para te ajudar a controlar essa diabetes. Essa diabetes tipo 2 para 130 pós-refeição, com 3 hábitos simples. Então, já te inscreve no canal. E antes da gente entrar no assunto, toda vez que houver alguma dúvida, algum comentário, você coloca nesses comentários. Toda dúvida, toda pergunta, todo comentário que você tiver ali assistindo o vídeo, até aquele, eu não acredito que isso é verdade, será mesmo? Coloque nos comentários, porque assim a gente vai batendo um papo ou conversando. E quando eu leio os seus comentários, eu gravo outros vídeos para te ajudar ainda mais a controlar a diabetes. Tudo bem? Então, se pintou uma dúvida, coloque nos comentários.
ou alguma outra coisa que você queira comentar sobre o assunto. Eu gosto muito de ler os comentários para fazer outros vídeos. Então, combinado? Se inscreve no canal, curte o vídeo e coloca nos comentários as tuas dúvidas ou outros comentários. Então, vamos para o nosso assunto de hoje, que é como controlar essa diabetes sem deixar de comer o que gosta. E o nosso ponto para te provar isso ou para te mostrar que isso é possível, você comer o que gosta e controlar a diabetes, um mito sobre alimentação para diabetes. E um mito é aquele principal, né? Você com certeza já ouviu falar. Ah, isso pode, ou isso não pode para diabetes. Sabe aquela, você já saiu uma lista num consultório, algum atendimento, ou até ficou na sua cabeça, ah, isso pode para diabetes, isso não pode para diabetes. Se você quiser controlar a diabetes, você tem que entrar em dieta para diabetes. Você já ouviu falar disso? Já te falaram disso? Você já saiu de uma lista pode ou não pode para diabetes? Né? Numa lista de algum consultório? Então, um mito da alimentação para diabetes é que tem dieta para diabético. Não tem dieta para diabético, tem dieta que alimenta. Dieta é um conjunto de alimentação, tá? Não precisa ser restrição. Mas tem alimentação que alimenta. Assim como alimenta uma pessoa que tem diabetes e outra pessoa que não tem diabetes. E então não tem uma distinção, não tem uma separação de uma alimentação saudável para a sua família e uma alimentação saudável para você que tem diabetes tipo 2. Porque é o mesmo princípio de um funcionamento. Então, você não precisa entrar em restrição para diabetes. Claro que a gente aqui, no método a gente fala sempre de bom senso e equilíbrio. Claro que o seu problema na diabetes tipo 2 é que você não consegue normalizar aquele açúcar do sangue, porque você tem problema na insulina. Você produz insulina, mas ela não funciona direito. Se ela não funciona direito, o açúcar fica no sangue. Que o objetivo da insulina, a finalidade da insulina é normalizar o açúcar no sangue. Então, quando você começa a pensar de uma forma inteligente para se alimentar, de uma forma saudável, comendo o que você gosta e, ao mesmo tempo, controlando essa glicemia, controlando esse açúcar no sangue, você sai dessa coisa maluca que para controlar diabetes tem que entrar em dieta para diabético. E se você já pensou disso, né, não se preocupe, que muita gente pensa, né, que acredita que para controlar diabetes precisa cortar, parar de comer tudo que gosta e entrar naquela restrição absurda ou mudar completamente a sua alimentação para uma alimentação que você não gosta. E isso, né, vem tanto do medo de você, que você já ouviu falar sobre diabetes, então praticamente toda pessoa que tem um diagnóstico de diabetes, ela já fica com medo. Poxa, vão me proibir de comer tudo que eu gosto. Tudo que eu gosto. Então, a pessoa, quando ela já tem um diagnóstico, o primeiro impacto para ela, de uma forma inconsciente, é esse. É esse o medo que tudo que ela gosta, ela não vai poder mais comer. É que ela vai entrar em uma dieta sempre para doente. E aí o medo até de você descontrolar essa diabetes, porque a alimentação ela influencia muito, mas não é só a alimentação que influencia nesse controle da diabetes, tá? Sono, atividade física e vários outros fatores. O medo de passar mal também alimenta esse mito de que a alimentação tem que ser específica para quem tem diabetes, e aí, quando fala específica, vem na cabeça a restrição.
E o medo de, sabe aquele medo de pagar o preço depois, né? Depois de comer, você come e aí depois a gente culpa porque comeu, porque te disseram que tem uma alimentação restrita para diabetes, se você quiser ficar bem, se você quiser controlar a diabetes. E aí, geralmente, não te explicam ou você não tem acesso a outras coisas que te ajudam a controlar a diabetes e você coloca todo esse peso na alimentação e que fortalece esse mito que para controlar a diabetes tem que entrar em dieta para diabetes. E eu trouxe um estudo para você, deixa eu aumentar aqui, de uma revista que se chama Cell, que é uma especializada em nutrição. Eles fizeram um estudo com 800 pessoas, tá? 800 participantes. Então, eles avaliaram mais de 4 mil refeições. O que foi que eles fizeram? Eles avaliaram essas 800 pessoas por uma semana. Essas 800 pessoas eram obesas ou sobrepesas, não eram diabéticas. E eles queriam saber como era o comportamento de glicemia com as refeições iguais e ou bem parecidas dessas pessoas, né? E aí eles queriam avaliar não só a microbiota intestinal, né, o comportamento intestinal, como outros fatores. Mas está aqui trazendo o que serve para a gente desse estudo para diabetes é que eles avaliaram essas 800 pessoas com sobrepeso e obesidade e essas 800 pessoas elas tinham uma alimentação parecida e toda a refeição, todo dia, eles incrementavam algo específico na refeição que tinha 50 gramas de glicose. Então, eles acrescentam no que ela já comeu, eles acrescentavam todos os dias aquela quantidade específica de glicose para todo mundo. E aí, no estudo com toda a orientação, elas faziam isso na casa deles. E aí, eles monitoravam 24 horas por dia a glicemia. Então, essas pessoas tinham um sensor colado na pele que a cada 15 minutos ele disparava quanto dava daquela glicemia e eles iam pelo aplicativo de celular, né? Ali no centro de pesquisa, que eles estavam. E aí, o que eles avaliaram foi que eles concluíram no estudo que não teve diferença de glicemia, não teve diferença de glicose no sangue nas variadas pessoas, né? Que cada pessoa, que cada pessoa ela reage de uma forma completamente diferente com o mesmo alimento. Então, às vezes tinha a diferença de glicemia, aí às vezes não, com o mesmo alimento, com o mesmo padrão alimentar. Eles monitorando essas 800 pessoas. Depois eles pegaram 100 pessoas desses 800, né? E aí avaliaram mais precisamente a microbiota intestinal, alguns outros testes laboratoriais, mas a conclusão é que as pessoas recebendo o mesmo alimento, tendo o mesmo provocador ali, que era uma quantidade específica de açúcar na alimentação, eles tinham respostas diferentes. Por quê? Cada pessoa é uma pessoa, certo? Né? Vai depender dos seus outros hábitos, como sono, de como lida com a vida, das bactérias intestinais, né? Da microbiota intestinal, de como absorve e de outros fatores. E como a gente traz isso para diabetes, para desfazer o mito de pode e não pode para diabetes? O mito da alimentação, né, restrita. Cada pessoa ela vai reagir diferente porque ela tem um metabolismo diferente. A glicose
ela é a nossa fonte de energia principal. Então, uma hora ela está um valor, outra hora ela está um valor. O que ela não pode é sair de uma faixa normal ali de valores, né? Aqui no método açucareto, a gente tem como essa faixa ideal, de uma glicemia capilar, né, dessa que a gente faz na ponta do dedo, de 80 a 100 antes das refeições, de 130, 2 horas depois da refeição, no máximo ali 150. Então, essa é uma faixa ideal que evita vários problemas, várias consequências de quem tem diabetes. Então, as pessoas elas vão fazer o metabolismo da glicose e vão se comportar com glicose no sangue de várias formas e de acordo com a biologia dela, de acordo com o metabolismo dessa pessoa. Se nesse estudo não teve diabetes, mas teve pessoas obesas e sobrepeso, vale o mesmo comportamento metabólico para a pessoa que tem diabetes também. Então, se te falarem que tem comida para diabético, não tem ali, tem comida que alimenta. Claro que o cuidado que você tem que ter é manter esse equilíbrio da glicose. Claro que de uma forma inteligente você consegue fazer isso sem deixar de comer o que gosta. Então, a ciência já mostrou que não é sobre excluir tudo, entrar em dieta para diabético. É sim saber como e quando comer cada coisa. Pequenas estratégias práticas que você pode fazer no seu dia a dia, sem ideias mirabolantes, sem restrições absurdas e sem ficar em dieta para diabético. Um outro ponto do nosso assunto de hoje do nosso assunto de hoje, de como você controlar a diabetes sem deixar de comer o que gosta, é entender essa base da alimentação para o controle da diabetes, né? De como olhar de uma forma estratégica que você como que você gosta, sem restrições absurdas, mas que ao mesmo tempo controle essa diabetes. Então vamos ver essa base? Me conte aí nos comentários como é a sua alimentação para diabetes, como é o seu dia a dia, como é a sua facilidade e a sua dificuldade. Você tem alguma restrição? Você deixa de comer alguma coisa? Ou você tem alguma outra estratégia alimentar? Me conte aí nos comentários. Então, vamos lá para a nossa base, para a nossa alimentação, para controlar essa diabetes. Você não precisa viver em dieta de sofrimento, né? De tudo não pode ou comer separado da sua família. Você precisa de estratégia prática. E aí eu vou te falar de 3 pilares simples que a gente usa aqui no Método Açucareto com nossos alunos, que podem te ajudar a partir de agora. E claro que não é o suficiente. O suficiente tem outros detalhes para controlar a diabetes, mas você assistindo esse vídeo já te ajuda de alguma forma. Então, esses 3 pontos dessa base prática da alimentação para controlar a diabetes sem deixar de comer o que gosta, o primeiro é a composição do seu prato, a composição da sua refeição, seja no lanche, seja no jantar, seja no almoço. Aqui no Método Açucareto, a gente tem o protocolo da refeição COQ-P, de como você combina esses alimentos que você gosta de comer e, ao mesmo tempo, baixa essa diabetes. Então, essa combinação desse prato, né? Se você olhar sempre os 3 grandes grupos alimentares, não são só esses grupos alimentares que existem, mas quando você olha sempre esses 3 grandes grupos alimentares e combina eles de uma forma inteligente e de uma forma que você gosta de comer, você baixa essa glicemia, fica muito mais simples, muito mais fácil você baixar essa glicemia para 130, 2 horas depois da refeição, sem medo de comer o que gosta, e ao mesmo tempo chegar no controle da diabetes e manter esse controle, né? E aí até diminuir seus remédios se você mantém esse controle da diabetes. Então, a combinação desses 3 grandes grupos alimentares: fibra, proteína e açúcar. A fibra, você tem que pensar com ela como uma estrutura, então você encontra em vegetais,
em sementes, né? Então, essa estrutura forra o intestino, que a gente absorve a maior parte da glicose no intestino fino. Então, quando você come a fibra, você tem tipo forra ali aquele intestino, e a glicose que chega lá no intestino para absorver, ela absorve mais devagar. Como você usa glicose o tempo todo, você não tem pico de glicemia. A intenção é que você combine o prato, combine sua refeição, se alimente, tenha glicose disponível ali de uma faixa estável para você usar, mas que você não tenha pico de glicemia. E quando você não fica com pico de glicemia, a sua insulina vai voltando a funcionar. E é aqui no método açucareto que a gente chama de consertando essa diabetes por dentro. Então, a fibra ela tem um papel fundamental disso, além de alimentar a sua microbiota, né, as suas bactérias intestinais boas. Então, tem que ter mais bactérias boas no seu intestino do que ruins. Se for o contrário, há um desregulamento de absorção, não só de glicose, mas de proteínas, de vitaminas, né? Que a maior parte da nossa refeição é absorvida no nosso intestino. E quando você faz essa combinação poderosa aí, você não absorve essa glicose muito rápido. Então, uma alimentação padrão ali, combinada de uma forma inteligente, você leva em torno de 2 horas para absorver aquela glicose toda do seu intestino, no seu intestino. E aí, outra é a proteína, que além da questão da estrutura do nosso corpo, né? Nosso corpo ele é formado, toda a nossa estrutura do nosso corpo ele é formado por proteínas, mas também quando a gente fala de absorção de glicose, quando eu misturo esse açúcar que a gente precisa comer, né? Quanto mais de qualidade é melhor, além de funcionar o nosso organismo, para o nosso metabolismo funcionar direito e todo o nosso corpo funcionar direito com as proteínas, ele faz com que a glicose absorva mais devagar e a gente dê mais saciedade. Então, a gente não precisa comer muito açúcar, não comer muita glicose, porque a composição ali da alimentação, ela tá combinada de uma forma inteligente para alimentar a gente, para te alimentar e, ao mesmo tempo, baixar a diabetes e manter esse controle. Então, você consegue colocar o que gosta de comer, inclusive aquele arrozinho, inclusive aquele docinho, inclusive o seu pão, né, dentro dessa configuração. E aí, a terceira combinação aqui é o açúcar. Quando eu falo de açúcar, eu falo aqui no método açúcar, a gente fala proposital de açúcar, porque às vezes você acha que açúcar é só aquela de mesa, mas a parte de massa em geral, frutas, ela tem vitaminas, mas a base das frutas é açúcar, né, que é a frutose, que é o açúcar das frutas, uma mais, outra menos. Então, aqui no método açucareto, a gente coloca essa fruta, toda vez que você vai comer, você coloca na porção na porção da glicose, do açúcar. Então, o açúcar, né, é tudo que vai gerar glicose lá no seu sangue. Então, se você come cuscuz, se você come tapioca, se você come pão, se você come arroz, se você come macarrão, feijão, aveia, então o feijão tem menos açúcar, mas esses todos os outros alimentos têm mais açúcar. Então, eles vão gerar açúcar e glicose no seu sangue. E isso, quando a gente aprende a combinar, a gente consegue colocar o pãozinho que você gosta de comer, o arroz, ou outros alimentos, né, que têm glicose, mas quando você faz essa combinação poderosa, você consegue comer, controlar a diabetes, baixar essa diabetes para 130, e você consegue manter esse controle sem deixar de comer o que gosta. E aqui eu não estou falando sem deixar de comer o que gosta, de comer à vontade ou à vontade desregulado, né? Qualquer pessoa que comer à vontade de uma forma exagerada, ela vai ter problema. Se ela não tem problema de absorver a glicose por enquanto, né? Se ela começar a estimular muito isso, em algum momento da vida ela vai ter esse problema. Mas se ela começa a exagerar muito, ela acumula
em gordura, em inflamação no corpo e vários outros problemas do seu metabolismo que pode gerar pelo excesso. Nosso corpo é feito de equilíbrio e esse equilíbrio também na alimentação. Então, essa combinação desse prato, ela te ajuda a você baixar esse diabetes para 130, controlar, manter essa glicose controlada, né? Te ajuda nesse, né? É um dos pontos, e também sem deixar de comer o que gosta, porque a nossa alimentação, a gente tá ligado a vida toda, né? A gente já se alimenta, o que a gente mais faz é se alimentar, e não é só alimentação para alimentar, e sim também voltado para o emocional da gente, né? Então, isso significa que você pode comer o arroz, pode comer o pão, pode comer as suas frutas, desde que estejam combinados corretamente com fibra e proteínas, que te dá essa liberdade. O outro pilar, que é dessa base da alimentação para controlar a diabetes, é seu mapa de glicemia pessoal. Né? Lembra da pesquisa que eu falei ainda há pouco? Que eles monitoraram 24 horas por 7 dias, e com isso eles tinham a leitura de como se comportava a glicemia na alimentação, de como absorvia no intestino ali, de acordo com a microbiota, né? De acordo com o intestino de cada um. Então, o mapa de glicemia pessoal, ele vai te dar essa leitura. Se você for pensar, quando a gente fala de alimentação, você não precisa saber de todos os alimentos que controlam a diabetes. Você precisa saber daqueles alimentos que você gosta de comer e que você costuma comer no seu dia a dia. E aí, aos poucos, você vai experimentando outros. Então, quando você faz o seu mapa de glicemia, quando você verifica a sua glicemia, e esse mapa de glicemia a gente pode fazer de duas formas. Tanto com a glicemia capilar, né, que faz na ponta de dedo, com o sensor que fica ali 24 horas medindo, e você não precisa usar agulha. E aí esse sensor, claro que é mais caro, mas vale a pena também, né? E aí o sensor você troca de 14 em 14 dias aquele adesivo para verificar ali continuamente sua diabetes. Independente se é no sensor ou na glicemia capilar, o seu mapa de glicemia é essencial para você saber se a sua alimentação está controlando essa diabetes ou não, de como está se comportando. E claro que o mapa ele não serve só para alimentação, mas ele serve para o seu sono, para a sua atividade física, para os seus remédios, para verificar suas emoções. Então, o mapa de glicemia, ele te dá um norte. Ele te dá o GPS, na realidade, para você saber se essa glicemia está controlada ou não, se essa diabetes está controlada ou não. E isso te dá liberdade para você comer o que gosta. E quando você faz o seu mapa, né, você monitora a sua glicemia antes e 2 horas depois da sua refeição, e você começa a identificar o que seu corpo tolera, como você se comporta com aquela alimentação que você gosta de comer. Aqui você vai descobrir que às vezes você não gosta de comer certos alimentos e que altera mais o diabetes daquilo que você gosta. Então, quando você faz o seu mapa de glicemia, você tira aquele modo de achismo, né? E coloca no controle. Você fica no controle da sua vida, e isso te gera uma liberdade de comer o que gosta de uma forma imensurável. O seu mapa de glicemia você vai fazer todo dia. Aqui no Método Açucareiro, quando a gente começa a fazer o acompanhamento, a gente faz por 21 dias esse mapa. Um dia sim, um dia não. E aí depois, uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, de acordo com a pessoa, de acordo com como está o seu perfil metabólico da diabetes ali, de sintomas e outros detalhes.
e outros detalhes orgânicos, né, do seu metabolismo, de como está esse controle. Mas, se você tem a possibilidade de colocar o sensor, ótimo, você fica verificando o tempo todo e não precisa furar o dedo todo dia. Mas se você, o que você consegue é só glicemia capilar, então dá para você fazer pelo menos 2 semanas, um dia sim, um dia não, e antes e 2 horas depois das principais refeições, e depois você espaçar. Então, o mapa de glicemia ele é para te dar direção para a tua liberdade, para você alcançar a sua glicemia de 130, conseguir manter a sua alimentação, né? Aqueles hábitos que você gosta de comer, sem deixar de comer o que gosta, sem viver nessa dieta restritiva maluca que te gera mais sofrimento do que te ajuda realmente. E aí, aqui, um estudo para você da Sociedade Americana de Diabetes. E publicando uma revista deles em 2011 sobre diabetes. E aí mostra que o automonitoramento estruturado de glicemia reduz significativamente a hemoglobina glicada, que é a A1C, hemoglobina glicada, em pacientes com diabetes tipo 2 mal controlado e não tratado com insulina. Então, esses resultados foram um programa de estudo feito testes estruturados, né, mostrando a importância de quando você controla, tem o seu controle de glicemia, você faz o seu mapa de glicemia, você consegue diminuir a glicemia no sangue, né, o açúcar no sangue, e com isso a hemoglobina glicada. A hemoglobina glicada é o exame que faz no laboratório que vê a média de glicose dos últimos 3, 4 meses. A hemoglobina glicada não substitui a glicemia, tá, capilar, e a glicemia capilar não substitui a hemoglobina glicada, eles são complementares. Mas a partir do momento, a hemoglobina glicada, para você ter uma diabetes controlada, você tem que ter abaixo de 6%. Então, ela é geralmente verificada pedida a cada 6 meses. Então, se você está acima de 6, está muito descontrolado esse diabetes. Quando você monitora, faz o seu mapa de glicemia pessoal, você não só sabe a sua alimentação, o que te dá liberdade para você comer o que gosta, mas também você sabe que você não vai ter consequências da diabetes. Por quê? As consequências da diabetes, elas vêm pela glicemia descontrolada. Então, quando você faz o seu mapa, e aí você confere com essa hemoglobina glicada a cada 6 meses, e que está no nível de controle, te dá liberdade de vida, qualidade de vida. Você fica despreocupado porque você tem o seu GPS da diabetes controlado. Então, o seu mapa de glicemia, ele é essencial para você controlar esse diabetes sem deixar de comer o que gosta. E o terceiro pilar, né, dessa base da alimentação para controlar a diabetes é a consistência do hábito de sempre comer na configuração ali das refeições, da refeição, da combinação para controlar a diabetes e deixar de comer o que gosta. E aí, comer bem uma vez, ele não muda o seu jogo. Mas repetir um hábito simples, né, de combinar aqueles alimentos sempre, diariamente, muda o seu jogo, muda a sua vida e te dá qualidade de vida e você tem uma vida normal, mesmo com diabetes, uma vida de liberdade mesmo. E aí, o terceiro ponto da nossa aula de hoje é a ciência, né? A ciência da alimentação em si, de uma forma prática, que te dá liberdade. Então, quando a gente olha aqui no Método Açucareiro, a gente traz muito essa ciência. Por quê? Porque com a ciência, os testes em si, os estudos, né? Não é qualquer estudo. Então, aquele estudo que eu te apresentei lá no início, que foi com 800 pessoas monitorando cada ponto. Então, se a gente fazer o mesmo estudo com as mesmas variáveis aqui, usando um termo científico,
a gente consegue o mesmo resultado. Então, quando a gente se baseia em estudos científicos validados, sérios, para ajudar uma pessoa a controlar a diabetes ou para você ter aquilo como referência, é muito mais certeza que vai funcionar do que ideias mirabolantes para controlar a diabetes. O chá de tal coisa vai comer tal coisa que vai sugar o açúcar do sangue. Então, quando a ciência ela te mostra e você sabe esse caminho, e tem um acompanhamento para te dar direção, a ciência ela te dá liberdade para você controlar essa diabetes e comer o que gosta. Então, a Sociedade Americana de Diabetes, a Sociedade Brasileira de Diabetes, a Sociedade Europeia de Diabetes, que são as 3 grandes sociedades que estão por trás dessa ciência e que divulgam essa ciência da alimentação para controlar a diabetes, não só da alimentação de outros fatores para controlar a diabetes, elas falam, né, que recomendam recomendo que a alimentação para o controle da glicemia seja individualizada e focada nos padrões alimentares e não exclusivamente em exclusões extremas, não em dietas restritivas. E aí, dessas dietas restritivas, até a Federação Internacional de Diabetes, ano passado, ela fez uma pesquisa mostrando o quanto a pessoa com diabetes ela é afetada mentalmente, emocionalmente, por essa pressão de controle e, às vezes, sem saber o que fazer. E um dos pontos é a alimentação. É achar que, para controlar a diabetes, tem que entrar em dietas restritivas absurdas. Não, é aprender a comer, é aprender um novo estilo de vida. E não precisa ser ruim. E não precisa ser vida de doente. Você tem que viver a vida extraordinária que Deus fez para você viver. E a diabetes é apenas um desafio, um pequeno desafio, que hoje a ciência ela mostra, não só pela alimentação, pelo sono, pela musculação, que é possível você controlar a diabetes, manter essa vida ativa, manter essa vida de qualidade e você viver a vida mesmo com diabetes tipo 2. Que não é porque você tem diabetes que você vai ter as consequências, mas claro, se você mantivesse a glicemia controlada. Se não tivesse a glicemia controlada, a consequência chega. Então, a ciência, as sociedades que divulgam mais, compilam essa ciência da alimentação, elas te dizem que não precisa viver em dieta para diabético. Então, você não precisa, né? Não precisa passar fome, não precisa cortar o que ama, viver frustrado. Você só precisa entender seu corpo, aplicar o mapa de glicemia e fazer boas escolhas inteligentes para alimentar o seu corpo, sem deixar de comer o que você gosta. E também, e quando você aprende isso, a comida ela deixa de ser vilã e passa a ser sua aliada. Então, é possível sim controlar sua diabetes 70-30 pós-refeição sem deixar de comer o que gosta. E isso eu vejo todos os dias aqui no Método Açucareiro. As pessoas conseguindo controlar sua diabetes, mantendo seus hábitos. Claro que, reforçando bom senso e responsabilidade, elas não fazem mal para ninguém. Não é comer à vontade, comer açúcar à vontade, carboidrato à vontade, tudo à vontade, e que a diabetes não vai descontrolar, não. Você não precisa viver em dieta para diabético. Você pode comer o que você gosta, desde que você consiga fazer o seu mapa, uma alimentação inteligente para isso. Então, me conte aí nos comentários se você, né, como você se sente sobre a sua alimentação e o seu controle da diabetes. Você já teve aquelas listas, isso pode para diabetes, isso não pode? Você já ficou com medo de ir ao médico, ao nutricionista, ao enfermeiro ou qualquer outro profissional de saúde
e de te proibir de comer alguma coisa? Você já ficou com medo de ir ou deixou de ir porque você teve a sensação ou imaginou que eu te dizer, né? Ó, isso não pode, isso pode para diabetes. Aí quando você olhar para a lista de pode, só tava as coisas que você não gostava, e a lista de não pode, só tava as coisas que você gostava de comer antes e agora não pode mais. Então, como me diz aí como você se sente com a sua alimentação e no controle da diabetes? Você tem medo? Quais são os seus medos em relação à alimentação ou às vezes nem é a alimentação em si, mas no controle da diabetes? Me conte aí nos comentários, porque assim eu gravo outros vídeos para você te ajudar a controlar essa sua diabetes 130 pós-refeição com esses 3 hábitos simples. Então, em resumo, a gente viu que o mito da alimentação para diabetes não tem dieta para diabético, tem dieta que alimenta. A base da alimentação para controlar a diabetes e, ao mesmo tempo, você comer o que gosta, sem deixar de comer o que gosta, é uma base de alimentação inteligente ali, com os 3 grandes grupos alimentares, e você fazer um mapeamento da sua glicemia para saber esse comportamento alimentar, e te ajuda em outras coisas também, um mapa de glicemia, e também de manter o hábito, esse hábito simples aí dessa combinação. Essa combinação, porque uma alimentação, um dia só, ele não muda o jogo da sua vida, ele te faz bem, mas não muda. Mas se você mantiver esse hábito simples de sempre combinar suas refeições, ela muda o jogo da sua vida no controle da diabetes. E aí também a gente falou da ciência por trás da alimentação, que não só os estudos científicos, mas com as sociedades brasileiras de diabetes, sociedade americana de diabetes, elas recomendam que a alimentação ela não tem que ser de restrições extremas, sim individualizada, porque você faz isso o tempo todo. E você não consegue viver em dieta para diabético a vida toda. Você consegue uma semana, mas você não consegue fazer isso o resto da vida. E isso te causa mais sofrimento, né? Mais aquela angústia, aquela frustração, aquela perda de esperança, do que realmente te ajuda a controlar a diabetes. Então, a gente viu tudo isso hoje nessa aula. De alguma forma, espero ter contribuído com você. Deixe aí nos comentários sobre como você se sente sobre a sua alimentação e o controle da diabetes. E compartilhe esse vídeo com 1 a 2 pessoas que têm diabetes também, porque certamente vai ajudá-las a ajudar essa pessoa também que tem diabetes, tudo bem? Então, até a nossa próxima aula do programa Diabetes 130, que te ajuda a controlar essa diabetes tipo 2 e 130 após as refeições, com 3 hábitos simples para te dar liberdade na sua alimentação e qualidade de vida para você viver a vida extraordinária que Deus fez para você viver. Que a diabetes é só um pequeno desafio que, com a estratégia certa, com os hábitos simples certos, fazem com que você viva bem, tenha qualidade, que a diabetes ali, você esteja no controle da sua vida e não a diabetes. Então, até a nossa próxima aula.